Cafeeiro. A introdução da Coffea Arabica L do Brasil é atribuída ao português Francisco de Melo Palheta, que teria trazido mudas dessa espécie da colônia francesa de Cayena em 1723 ao Pará, de onde o café foi levado para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Zona da Mata, Espírito Santo, Sul, estendendo-se pelo Vale do Paraíba até São Paulo, de onde continuou para o norte do Paraná. Dá-se bem na chamada Terra Roxa, que, no entanto, é de cor castanha ou avermelhada, resultante da decomposição de rochas vulcânicas. O cafeeiro é planta arbustiva com flores brancas e frutos vermelhos. A cafeína é substância estimulante e tônica, assim como a cafeona, ambas extraídas das sementes do fruto. Ventos frios, geadas, secas ou insolação em demasia são prejudiciais a esse arbusto. Cafeiral ou cafezal é como se denomina a plantação. Existem muitas variedades dessa rubiácea, como arábica, bourbon vermelho, maragogipe, sumatra, bourbon amarelo, caturra, mundo novo, crioulo, java e outros. O café tornou-se importante desde 1830, mas depois de 1870 passou a ocupar a primeira plana em nossa economia, responsável em grande parte pelo incremento da imigração e pela multiplicação das vias férreas. Trouxe, principalmente a São Paulo, enorme crescimento. São Paulo, porém, passou a segundo estado produtor e o Paraná a primeiro. Parte das lavouras cafeeiras paranaenses foi incrementada por fazendeiros paulistas, que lá investiram grandes capitais. O café representa quase a metade do valor de nossas exportações, e o escoamento do produto se faz principalmente pelos portos de Santos, São Paulo, e Paranaguá, Paraná. Mesmo assim, o café perdeu seu império e, a propósito, transcrevemos trecho de interessante estudo da jornalista Cione T. Silva sobre o assunto. De modo geral, assinala-se o ano de 1929 para a queda do café no mercado internacional, mas a crise prolonga-se de lá até estes dias, porque o período áureo do café marcou também, paradoxalmente, ao esplendor que veio proporcionar aos magnatas do ouro verde, um período de estagnação para a economia nacional. Período este que se faz sentir até hoje. Era o café, e só ele, quer dizer, era a monocultura, a cultura de um só produto. Enquanto isso, aquecia-se a industrialização, era a lavoura. A indústria desenvolvia-se a medo, marginal e tímida. Um dia o Brasil apercebeu-se de que o café já não fazia tanto sucesso no mercado externo. O Brasil passou a perder a liderança inconteste para os países africanos, também produtores de café. Não que o deles fosse melhor do que o nosso, mas seu preço era. E a superprodução do ouro verde chegou a ser em si mesma a causa da crise. A falta de suficiente demanda para tanto café, nada havia a fazer senão queimar as muitas e muitas sacas estocadas à espera do comprador nos portos brasileiros. Mas, depois dos dias históricos da crise do café em 1929, o micróbio do desequilíbrio continuou aí, minando o ciclo do café ainda remanescente. O Brasil passou a ter uma cota no mercado exterior para exportar café, e nunca além daquela cota. O IBC passou a pensar decididamente
na erradicação dos cafezais, substituir a monocultura pela cultura diversificada. Jornal Folha de São Paulo, 10 de junho de 1969. O Instituto Brasileiro do Café, IBC, foi criado pela Lei número 1779, de 22 de dezembro de 1952, que se destina a realizar a política econômica do café brasileiro no país e no estrangeiro. A Fundação Museu do Café em Campinas, São Paulo, instituída pelo Decreto-Lei 777, de 20 de agosto de 1969, tem por finalidade documentar a história do café e servir de exposição permanente. O Decreto 64.151, de 27 de fevereiro de 1969, do presidente Costa e Silva, promulga o Convênio Internacional do Café de 1968. Por iniciativa do então presidente do Instituto Brasileiro do Café, Caio de Alcântara Machado, foi lançada em 1969 larga campanha publicitária no Brasil com vistas a aumentar o consumo interno do produto. Em virtude da importância dessa cultura na riqueza do Estado, e por sugestão do vereador João Carlos Meireles, foi dado o nome de Viaduto do Café à obra que atravessa a Praça Roosevelt, em São Paulo, passando sobre a Avenida 9 de Julho. A rodovia do Café, toda pavimentada, que parte de Curitiba, Paraná, é uma das melhores estradas do país. Conforme o Prognóstico Agrícola 1974/75 da Secretaria do Estado dos Negócios da Agricultura, lançado a 30 de julho de 1974 pelo governador Laudo Natel, em reunião do Alto Conselho Agrícola no Palácio dos Bandeirantes, a safra de café do Estado de São Paulo em 1974 deverá ser a maior dos últimos 8 anos. A ferrugem alaranjada, manchas com pó alaranjado na parte interior das folhas, é doença causada pelo fungo Emileia vastatrix Berk et Ber, de fácil disseminação, que pode ser controlada pela aplicação de fungicidas. A broca do café, Hipotenemo sampel, é inseto coleóptero que ataca o fruto do cafeeiro. Acredita-se que o cafeeiro ou cafezeiro seja originário da Etiópia. O uso da apreciada bebida, que se prepara com as sementes da planta torradas e moídas, foi difundido no Oriente no século XV, mas só na segunda metade do século XVII penetrou na Europa. Uma lenda árabe transmitida pelo jornalista Glauco Carvalho conta que Maomé, o profeta, se encontrava gravemente doente, atacado por uma enfermidade que o mantinha em estado de permanente sonolência. Foi quando, por ordem do Onipotente, apareceu-lhe o anjo Gabriel trazendo uma bebida desconhecida. A sua cor era negra, seu gosto amargo e fumegava de quente. Em pouco, os males que afligiam o profeta desapareceram, voltando-lhe a lucidez e a vivacidade ao cérebro. Folha de São Paulo, 28 de abril de 1969. A esse produto chamou-se Kawá. Diz a tradição que os efeitos estimulantes do café foram percebidos pela primeira vez por um pastor da Arábia, ao observar que suas cabras e carneiros mostravam grande agitação ao comer as frutinhas dessa planta. Glorioso destino do café, Oswald de Andrade. Pequena árvore cheia de xícaras
Te dei adubo, trato, colono, céu azul, e tu deste a safra dos meus anos fazendeiros. Depois deste o desastre, e de borco no chão me recusei a achar desgraçados os meus dias. Senti que, como tu, pequena árvore, milhões de homens de minha terra haviam sido queimados, decepados dos seus troncos para que se salvasse, sobre a miséria de muitos, o interesse dos imperialismos, e se apaziguasse a gula de seus sequazes tempestuosos. E deste, em xícaras, o travo da tua cor madura, senti o teu calor aquecido nos fogareiros pobres, o rubi da revolução, e como muitos me armei, cavaleiro de ferro, nos lençóis rasgados dos cortiços e nas praças tumultuosas, e como tu, pequena árvore debordado do latifúndio, sai ao encalço da felicidade da terra. Do livro Poesias Reunidas de Oswald de Andrade. José Oswald de Souza Andrade, nascido a 11 de janeiro de 1890 em São Paulo, onde faleceu a 22 de outubro de 1954. Poeta e prosador, crítico e jornalista, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Bibliografia: Pau-Brasil, Primeiro Caderno do Aluno Oswald de Andrade e Poesias Reunidas de Oswald de Andrade. Poesias: Os Condenados, Memórias Sentimentais de João Miramar, Estrela de Absinto, A Escada Vermelha, Serafim Ponte Grande, A Revolução Melancólica e Chão. Romances. Escreveu o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, 1924, e o Manifesto Antropofágico, 1928. Canaã, de Saulo Ramos. E o café, como um saci, montado às costas do negro, saiu procurando noivas pelo baú colorido dessas terras do Brasil. Havia terras de lua e terras cor da manhã, umas vestidas de nuvens com fiapos de algodão e outras ardendo em desejos, entumecidas de sangue no peito da Jaçanã. Então o pássaro verde saiu dos ombros do preto, dos ombros grossos e brutos, e quis a terra mulata, que tem a cor de seus frutos, quando estão quase maduros, e que conserva em seu sangue o calor virgem da mata. E quando enfim o café, que saíra atrás de noivas pelas matas derrubadas, avistou no chão vermelho duas árvores de pé, ali mesmo de joelhos, com ânsias de eternidade, trabalhou a vida inteira com as mãos cheias de terra, pés carregados de tempo, sob a sombra do silêncio, do pau-d'alho e da figueira. E tudo já estava pronto. Cercas de moirões queimados, as casas enfileiradas, as porteiras gemedoras, terreiro de chão batido e perfis de bananeiras, até violas acordoadas com os fios do luar, para as noites de fogueiras, negras que contavam lendas para os poetas mulatos, a cachoeira, o pau do sino, de acordar a madrugada, cruzes plantadas na estrada, e tudo já estava pronto, pronto e bonito demais. Quando, uma a uma, as fazendas foram pulando dos matos, na ponta dos cafezais, do livro Café, a Poesia da Terra e das Enxadas. José Saulo Pereira Ramos, nascido a 8 de junho de 1929, Brodowski, São Paulo, poeta, jornalista e advogado, agremiações a que pertence: Academia Ribeirão Pretana de Letras, Academia Santista de Letras e Centro de Estudos
Fernando Pessoa. Bibliografia: Café, a Poesia da Terra e das Enxadas. Traduziu várias peças de Garcia Lorca para o Teatro Universitário Santista.